Aviso legal. O conteúdo desse vídeo é baseado na análise, interpretação e experiência do meteorologista previsor com as últimas previsões disponíveis dos modelos de previsão do tempo e clima. Qualquer uso da opinião expressa sobre as previsões do tempo e clima neste vídeo para tomada de decisão de terceiros exime o meteorologista previsor da responsabilidade sobre a mesma. Analisem e usem as informações com cuidado. Quer ajudar esse projeto? Veja a descrição do vídeo. Olá pessoal, vamos dar uma olhada agora nas nossas previsões de hoje, dia 31 de março de 2021. Então, olhando bem o que aconteceu entre os dias 27 e 29, nós vemos que a maior parte do país aqui no dia 29 teve alguma chuva, sim teve, porém essas chuvas foram mais bem localizadas, por exemplo aqui na região do Nordeste do Brasil, aqui sobre a região Sudeste, um pouco aqui sobre o Centro-Oeste, né, o Mato Grosso do Sul, na verdade, e o Paraná, mas nada tão significativo a ponto de mudar muito o estado atual que a gente tem no sim. O que ocorre é que eles têm a atuação ainda daquele sistema de alta pressão. Agora ele aparentemente começa a perder uma força, né? E nós vemos claramente que ele manteve uma concentração de chuvas mais aqui na região sul do país. Porém, essas chuvas não foram tão significativas se comparadas ao que normalmente acontece durante o verão. Então, vimos aí que teve uma chuva, foi uma chuva relativamente aí, razoável, mas como o sistema lá atual, né, o subsistema sul, está com as vazões muito baixas, não devem ajudar muito a recuperar as vazões, por exemplo, e a energia natural afluente. O outro destaque é que a gente vê que entre os dias 27 e 29 nós tivemos ainda as chuvas, né, bem concentradas aqui mais na região centro-norte do país, pegando bem aí principalmente o estado do Amazonas, o leste do Pará e entre os estados do Maranhão e do Ceará. Então a gente tem aí ainda a atuação um pouco da zona de convergência intertropical que dá ajudando a modelar, né, essa questão das chuvas sobre a região norte e nordeste do país. Observando bem o que a previsão nos mostra para os próximos dias, o modelo Cosmo do IMET está mostrando aqui que toda essa região mais aqui no centro-sul do país, indo também aqui um pouco, avançando, né, mais para próximo da região nordeste do país, principalmente essa faixa mais a leste do país, do nordeste, tem apresentado aí nas previsões um tempo seco bem estabelecido. Apesar da gente ter o avanço aqui das frentes, ela acaba trazendo uma chuva, né, mais localizadas na região do Oceano Atlântico. Então essa frente ela não consegue avançar de forma continental. Ela tem uma componente zonal, né, de oeste para leste maior, e com isso ela tem um avanço mais oceânico do que em si por cima do continente. Claro que à medida que ela vai avançando sobre aqui o oceano, ela acaba interagindo um pouco sobre essa costa leste do país, porém traz uma chuva, mas não uma chuva tão significativa, por exemplo, como uma chuva de zona de convergência do Atlântico Sul, as ACAS. Tem a tentativa de formação, mas já está no período desfavorável a esse tipo de formação. Então a gente continua tendo aí, pelos próximos 7 dias, um tempo seco bem estabelecido, principalmente na região centro-sul do país. E o destaque ainda aqui, né, a região mais centro-norte, apresentando aqui claramente uma chuva ainda contínua, principalmente pela interação da zona de convergência intertropical. E olhando bem agora a figura, né, da esquerda, da direita, aliás, a gente tem a umidade relativa em médios níveis da atmosfera e a gente vê que não existe, né, nenhum outro sistema de alta pressão que possa trazer aí a formação de algum bloqueio atmosférico, e essa porção mais central do país deve continuar aqui apresentando umidade relativa alta e tem boas chances de ocorrência de chuva, mas já lá para o horizonte a partir do dia 8. Mesmo assim, como a gente está caminhando
para o inverno, a gente está já nesse período de transição, as chuvas que ocorrerem nessa faixa, nesse momento, não serão muito significativas. A única ressalva é que a gente mantém aí uma umidade relativa bem alta na região mais norte do país e com isso nós temos aí a continuidade dessas chuvas. Olhando bem agora a questão da pressão atmosférica em baixos níveis, a gente vê que tem, né, um sistema de alta pressão aqui pós-frontal atuando sobre a região sul do país, pegando parte aí também da costa do sudeste. Isso claramente é uma interação que tem, né, quando ocorre a passagem da frente. Após a passagem da frente, geralmente na retaguarda dessa frente forma-se uma alta pressão pós-frontal. Com isso, a gente deve manter o tempo seco ainda na região sul do país ao longo dos próximos 10 dias aproximadamente. E olhando a figura da direita, a altura geopotencial, ela serve basicamente para a gente ver se tem aquela questão de atuação de bloqueios atmosféricos ou não na previsão. Nós vemos que nessa porção mais central do país, entre o centro-oeste e o sudeste, não aparece nenhum geopotencial com núcleo bem fechado, acima de 590. Em alguns outros modelos, esse campo corresponde aos 5.900. Como não aparece, então a tendência é a gente ter uma atmosfera aí mais livre e provavelmente a gente deve ter o avanço de várias frentes. A única diferença é que essas frentes elas não estão mais avançando por dentro do continente, né? Pegando bem o Brasil, elas atuam mais de forma oceânica e acabam interagindo apenas com essa parte da costa leste do país. Agora, olhando aqui a figura da esquerda, que é o mapa, né, de precipitação acumulada do modelo VFS, a gente vê que tem ali, né, dia 7 e dia 8, uma chuva ocorrendo mais entre região sudeste e centro-oeste do país, mas também não é uma chuva tão significativa. Nesse momento, as previsões mostram que os maiores totais pluviométricos realmente devem ficar mais localizados na região norte do país e em parte da região nordeste, principalmente entre o Maranhão, Piauí e Ceará. Claro que devido, né, a algumas perturbações ondulatórias dos alísios do sudeste, a gente tem ali alguma chuva ainda ocorrendo, principalmente ali na faixa leste entre Sergipe e o Rio Grande do Norte. Região centro-sul, tempo seco prevalece pelos próximos 15 dias. Em alguns momentos você tem o avanço de alguma frente, a formação de alguma chuva, porém nada tão significativo. Então, espera-se que do Mato Grosso do Sul, São Paulo e a região sul, nós temos aí a continuidade de um tempo seco bem definido, como também ali em parte de Minas Gerais. Isso é interessante porque à medida que a gente for vendo os dias, a gente vai perceber claramente que deve ter uma queda mais acentuada, por exemplo, das ENAs no submercado sudeste centro-oeste, como também aí no submercado sul. Apesar de estar já bem baixa do submercado sul, ainda deve ter pelo menos uma leve recessão dessas vazões. Olhando agora a questão da temperatura, a figura da direita, a gente vê, né, que aparece claramente agora algumas partes, né, com uma onda de frio atuando e algumas partes com a onda de calor. Então, a gente vê claramente que nesse primeiro momento a gente tem um avanço aí de uma onda de frio chegando ali em parte de Minas Gerais também, alguns pontos, uma região mais quente, e a gente vai ter aí essa mudança brusca de temperatura, principalmente aí entre os dias 7 e 10, na maior parte do país, mas depois a gente vê que aparentemente volta a aquecer novamente, e as temperaturas voltam a ficar mais elevadas em todo o país, até aproximadamente o dia 13, onde a gente deve ter o avanço de outro sistema frontal, e o sistema frontal, na sua retaguarda, acaba trazendo também uma massa de ar mais fria proveniente dos polos. Em questão do armazenamento de água no solo, a gente viu, né, ontem, já não tem tantas modificações. A gente vê claramente uma redução, principalmente nessa porção aqui mais central do país. Eu falo mais dessa área porque é a região do quadrilátero dos reservatórios. Então, quando chove aí é bom porque você tem uma recuperação boa dos reservatórios no sistema interligado nacional, principalmente aí no submercado sudeste centro-oeste. Então, como a gente vê, né, mesmo as previsões mostrando alguma chuva ocorrendo nessa região,
vemos claramente que a tendência agora é desse armazenamento cair mais e mais gradativamente. Região centro-sul também do país deve apresentar aí uma leve manutenção, mas com a tendência maior de queda desse armazenamento de água no solo. E aqui é a porção mais ao norte, né, do país, nordeste também, praticamente mantendo o estado atual dessa questão de armazenamento de água no solo. Então a gente vê claramente que a grande preocupação agora é toda essa região aqui, mais na porção centro-sul, que deve apresentar a partir de hoje e amanhã uma diminuição gradativa maior desse armazenamento de água no solo. E isso indica que mesmo as próximas chuvas que acontecerem, uma maior parte dessa água vai ser utilizada para ficar armazenada no solo do que em si para virar escoamento superficial e transformar-se em vazões mais rapidamente. As notas elas não têm mudado, né, na verdade, nos últimos dias. O quadrilátero dos reservatórios vai apresentar redução de chuvas, como também as bacias de Xingu e Tocantins. Porém, no quadrilátero de reservatórios vai influenciar mais rapidamente, porque são bacias menores. E com isso, né, tem uma inércia menor e você tem uma resposta mais rápida quando você tem um aumento muito rápido de precipitação ou uma diminuição de precipitação acaba reduzindo ou aumentando mais rapidamente nas vazões, você consegue perceber melhor. Já as bacias do Xingu e Tocantins, apesar de apresentar uma redução nas chuvas, o que ocorre é que elas são bacias muito grandes, então a gente tem uma inércia maior dessa concentração das chuvas, e as chuvas que aconteceram aproximadamente 15 dias, uma semana atrás, agora é que estão se concentrando e chegando nesses reservatórios. Sul, apresentar a diminuição das vazões nos próximos dias, claro, vai ter nesse primeiro momento um levantamento, mas depois começa a diminuir devido principalmente ao retorno do tempo seco, né? O engraçado aqui é que tem incremental Itaipu, a bacia do Paranapanema e as bacias de Iguaçu e do Uruguai apresentando aqui essa maior redução nas vazões. E o destaque ainda fica para a região do Rio Madeira, né, que está apresentando um aumento fraco gradativo ou a manutenção do estado das vazões lá. E isso porque, principalmente porque tem chovido bastante na região centro-norte da Bolívia. E olhando agora as previsões dos modelos que o ONS utiliza, né, a gente vê que o modelo europeu, o modelo ET e o modelo GEFS eles estão convergindo agora para um padrão semelhante, né, região mais centro-sul do país, com tempo mais seco bem definido, o ETA bota tempo bem seco mesmo. Já o GEFS e o SMWF ainda mostra uma chuva aqui, mas nada tão significativo nessa região mais centro-sul do país. Já as chuvas elas ficam mais concentradas realmente na porção norte e em parte do nordeste brasileiro. Ainda tem uma chuva aqui na região de Minas Gerais, na região centro-oeste do país, mas nada tão significativo ou em regiões de interesse que possa modificar muito o preço no sistema interligado nacional. Ok? Obrigado, pessoal, pela participação. Paz e bem.